Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, do 1 a 14, que diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, ressequidos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo momento ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava deitado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Glórias a Deus. Palavra santa, palavra bendita, palavra transformadora, palavra de esperança, palavra de paz, né? Palavra, irmãos, que pode nos levar a outro patamar. Uma palavra que pode mudar tudo na nossa vida se nós cremos e recebermos a revelação da sua palavra. Não a interpretação, mas a revelação de maneira pura e santa. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, continuamos, Senhor, precisando de Ti. E temos certeza que o Senhor, meu Deus, há de fazer a Tua obra. E queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor nos use segundo o Teu propósito. E que as pessoas que estão, ó Deus, sintonizadas nessa estação de rádio, que possam receber de Ti o ensinamento necessário para que possa, Senhor, meu Pai, tornar em Ti mais do que vencedor. Nos abençoe, nos dê graça sempre em nome de Jesus. Eu quero dar um tema para esta mensagem. Deus, no seu tempo, realizará o seu milagre. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração, irmãos, para que você não venha desanimar, não venha entristecer com as coisas que estão acontecendo, ou que está acontecendo contigo, ou com um ente querido, alguns dos seus familiares. Mas eu quero que você coloque isso no seu coração nesta manhã. Deus, no seu tempo, realizará o seu milagre. Glória a Deus. Vamos voltar agora para essa palavra. Essa palavra, ela começa assim: depois disso.
Eu gosto das Sagradas Escrituras porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Não há necessidade de haver interpretação humana, porque a própria Bíblia, ela traz para nós a palavra com a explicação, o porquê foi escrito desta maneira ou desta forma. É para que possamos utilizar, irmão, a parte teológica, ou a Bíblia, os escritos da Bíblia. Não vamos tomar por base apenas um texto, um versículo, mas vamos tomar as Escrituras Sagradas. Quando João, eu creio, recebeu do Espírito de Deus a revelação, que é o Espírito Santo, quando ele escreveu depois disso, ele estava querendo trazer, irmãos, o conhecimento para nós hoje a respeito da palavra de Deus. Por quê? A que estava se referindo João quando, antes de mencionar a operação do milagre na vida do homem que estava em Jerusalém, ele fez essa colocação depois disso. E eu li os textos anteriores aqui à Bíblia, e eu vi que João estava se referindo, irmão, a um homem de fé que já conhecia Jesus. A Bíblia não cita o seu nome, mas diz que ele era um régulo, que na linguagem quer dizer, era um pequeno príncipe, ou um chefe do povo, chefe da guarnição romana. Ele era um homem que tinha autoridade, ele era um homem poderoso e que morava na Galileia. Foi aonde Jesus começou o seu ministério e operou em Caná da Galileia, aquele milagre, assistindo a família que estava realizando um casamento, e seria vergonhoso se eles, no decorrer da celebração, no decorrer dos dias que comemorava o casamento, faltasse o motivo da alegria, que era o vinho. Foi por isso que João, então, se relatou aqui essa expressão depois disso, porque relata que do homem que conhecia, irmãos, o segredo da vitória que nós vamos estar falando, sobre a ação de Deus realizada no seu tempo na vida das pessoas, são pessoas que conhecem a Deus. Eram pessoas que já conheciam a Jesus Cristo, os seus feitos, o seu poder, a sua autoridade, e sabia que ele era um homem enviado por Deus que estava debaixo da promessa de Deus. E este régulo procurou Jesus e disse para ele que desse atenção, que curasse o seu servo, que curasse os seus filhos, né? Porque ele ouviu dizer, lá no versículo 27, do versículo 27, do versículo 4, que esse régulo ouviu dizer que Jesus estava voltando da Judeia para a Galileia, e ele viu que tinha a oportunidade de alcançar, irmão, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu amigo. Então ele vai ao encontro de Jesus e coloca-se à disposição e diz para ele que Jesus fosse e curasse o seu servo, que o seu servo estava à beira da morte. Mas ele conhecia Jesus, irmão. Ele sabia quem era Jesus. Embora ele era um pequeno príncipe ou era uma autoridade, ele conhecia Jesus, então ele buscou a Jesus Cristo. E ele buscando a Jesus Cristo, ele recebeu a palavra. Jesus disse que o seu filho já estava curado, que era para ele vir. Vai, o teu filho vive, o teu filho já está curado. Ele creu e voltou para sua casa e encontrou o seu filho são. E quando ele chegou, ele perguntou ao seu servo: a que hora
o meu filho sarou? Ele falou, às 7 horas. E ele soube que era exatamente nesse horário que ele estava falando com Jesus, e Jesus havia dado para ele que o filho dele já estava curado e ele poderia voltar, e ele creu e recebeu a vitória, a cura na vida dos seus filhos. A continuidade do texto do capítulo 5 mostra, irmãos, uma multidão que estava assentada em torno de um tanque. Porque a Bíblia relata uma passagem histórica que de tempo em tempo não havia uma regularidade. Mas de tempo em tempo, Deus manifestava a sua misericórdia, enviando ali um dos seus anjos para que pudesse criar oportunidade para que aquele que se esforçasse e se tivesse apercebido, vigilante, irmãos, ele poderia descer primeiro ao tanque e ter no seu corpo a libertação de todas as suas enfermidades. Mas uma das exigências seria que ele tivesse atento, tivesse ligado, irmão. Não se distraísse com outras coisas, que o que ele estava buscando, ele permanecesse na prática, atento. Não se distraísse, porque ninguém sabia o dia e nem a hora que viria o anjo enviado por Deus para agitar as águas. E aqueles que estivessem apercebido, ligado, não importa a sua condição, ele conseguiria alcançar. Mas nós vemos aqui duas situações. Primeiro, Jesus Cristo estava começando o seu ministério, ele estava na Galileia, ele desceu para a Judéia e agora tinha voltado para a Galileia, operado esse milagre na vida deste servo do rego. Agora estava voltando para a Galileia e quando ele entra na Judéia, quando ele entra na Judéia, na cidade de Jerusalém, ele entra por uma passagem aonde era identificado como Porta das Ovelhas. Ali havia uma multidão, a Bíblia com clareza mostra que havia ali uma multidão de pessoas que estava enferma, cego, ressequido, paralítico, surdo, todo tipo de enfermidade a pessoa tinha no seu corpo, estava ali esperando acontecer que ele pudesse ver, irmãos. Porque eles não andavam por fé, mas andavam por vista. Eles andavam por vista esperando de coisas materiais, coisas temporais, em que ele pudesse contemplar, vir o anjo, movimentar a água, e eles pudessem então se lançar para ser um dos primeiros a receber a sua vitória. Mas ainda eles não conheciam a Jesus Cristo. Jesus Cristo estava entrando na cidade, no lugar propício, para que aquele que o conhecesse poderia ir ao seu encontro e receber de Deus, irmão, a libertação, a cura, a transformação da sua vida, para que ele pudesse deixar a vida de amargura, a vida de sofrimento, a vida de dependência, irmão, porque todos, uma grande maioria que estava ali enfermo, dependia do ser humano, não dependia de Deus. E ele não andava por fé, eles andavam pelo que ele via. Eles tinham que estar olhando o tempo inteiro para o tanque para ver a agitação da água e ele pudesse lançar. E quando Jesus entra, então, aqui neste lugar, na porta, chamada Porta das Ovelhas, ele olha e vê uma multidão de pessoas carentes, sofredoras, há muito tempo ali, na expectativa de alcançar a libertação. E Jesus vê um homem deitado e a sua condição era triste. E Jesus viu que ele tinha fé, mas tinha uma coisa nele, irmão, ele não conhecia o Filho de Deus. Ele estava sofrendo, esperando de coisas materiais. E quando eu leio isso, irmão, eu fico vendo hoje, nos dias atuais,
quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas, irmão, estão sem esperança, porque não conhece o Filho de Deus. Ainda não teve um encontro com o Filho de Deus. Se Jesus aproximar dele, ele não consegue perceber que é o Filho de Deus que está ali e a oportunidade que ele tem de receber o que ele precisa na sua vida. Seja ela uma libertação de opressão, seja ela uma cura de uma enfermidade, que para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, irmãos. E aquela multidão que estava sofrendo representa hoje uma grande parte do mundo que ouve como também aquele povo ouvia que Deus ia enviar um homem, ia enviar o seu filho, que ia libertar o povo do seu sofrimento. Eles sabiam disso, mas eles não atentavam para as coisas que estavam acontecendo. Eles não atentavam sobre o que estava escrito nas Escrituras. E eles então não viram, não perceberam, não sentiram e não deram crédito a tudo que estava sendo divulgado em todos os lugares, porque Deus havia levantado João Batista e João Batista havia testificado de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas que ficaram sabendo foram ao encontro e começaram a seguir ao Senhor. E Jesus então desce para Jerusalém. Era um tempo de uma festa, irmãos. Uma festa judaica. Jesus, como judeu, ele era obediente à ordenança de Pai. Para os judeus, ele era homem, ele estava na carne. E ele desce então para Jerusalém para participar de uma festa. Que festa era essa, irmão? Era uma festa ordenada por Deus. Que 50 dias depois que eles comemorassem a Páscoa, eles comemorariam a festa do Pentecoste, que era a comemoração da lembrança que depois que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e chegou próximo ao Monte Sinai, Deus falou com Moisés e ele subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei e que levou a palavra de Deus a todos os judeus, não ao mundo, mas aos judeus. E então era a comemoração da festa do Pentecoste, aonde os judeus vinham de vários lugares para poder estar e comemorar em Jerusalém, no grande templo construído por Herodes, a festa do Pentecoste. E Jesus estava caminhando para lá, irmão. Quando ele então resolveu passar, era o projeto de Deus, porque Deus sabe que aonde tem uma pessoa que tem um coração e no seu coração tem a fé em Deus, que aguarda a esperança, aonde ele não perde a sua fé, aonde o tempo não faz influenciar a sua vida, aonde ele não ter a cooperação humana, não gera nele o desânimo, mas ele persevera em esperar o milagre. E Jesus então entra por estas portas e se apresenta a este homem que tinha fé, esse homem que tinha esperança, aquele homem que estava aguardando há tanto tempo, mas ele tinha uma dependência total do homem, mas não conhecia a Jesus, e Jesus se manifesta a ele. E pergunta para eles: queres ficar são? E ele dá uma desculpa, irmãos, como é comum hoje, né? Nós estamos pregando esse evangelho poderoso, esse evangelho transformador, esse evangelho que é capaz de dar vida aos mortos, esse evangelho que tem poder para dar vista aos cegos, este evangelho que tem poder para fazer com que o paralítico ande. Este é o evangelho que tem poder
para que o surdo possa voltar a ouvir. Porque é o Evangelho, é a palavra de Deus, escrita e deixada, revelada pelo Espírito Santo, através dos seus servos, que escreveu as Sagradas Escrituras e deixou para nós que tudo é possível. Não existe para Deus impossível. E Jesus então vai até aquele homem que tinha no seu coração fé. Estava com a esperança viva, embora tinha 38 anos, irmão, esperando. E Jesus pergunta para ele: queres ficação? Ele dá a sua desculpa, ele se justifica, ele fala da sua dificuldade, ele fala da sua impossibilidade como homem de alcançar a cura, embora ele já estivesse na beira daquele tanque esperando há tanto tempo, e muita gente com ele. Mas Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Irmão, a palavra de Deus nos surpreende, que muitas vezes nós queremos ouvir a palavra de Deus conforme eu penso, conforme eu acho, conforme eu quero. Mas Deus fala do jeito que Ele quer. Deus determina a vitória do jeito que Ele quer. E Ele dá a sua palavra, não conforme nós imaginamos. Então, o Senhor diz para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus falou com ele e não ficou aguardando, irmão, porque lá tinha uma multidão muito grande. E ele quer não apenas curar, mas ele quer que as pessoas obedeçam a ele, tenham fé no seu coração e vai para o tabernáculo, vai para o templo. As pessoas aceitam a sua palavra e vai para a sua igreja, irmãos. Deus não vai curar ninguém para poder levar ele para a perdição, para a orgia, não. Assim como Jesus falou com aquele homem que era paralítico. Aquele homem não sabia quem era Jesus, mas ele obedeceu. Ele creu. Ele viu que era a palavra da verdade, ele levantou, pegou a sua cama e saiu andando. Meu irmão, fica atento, porque todas as vezes que você obedecer à voz de Deus, aqueles que não conhecem a Deus vai entrar falando com você, dizendo que você não pode fazer isso, você está perdendo seu tempo. Foi isso que aconteceu com ele. Disse: não é lícito você carregar a sua cama no sábado, é proibido qualquer judeu fazer qualquer coisa no sábado. Mas ele com a sua fé no seu coração, ele diz: aquele que me curou, ele mesmo me mandou, levanta, toma a tua cama e anda. O homem levanta, pega a sua cama. Para onde vai, irmãos? Para o templo agradecer a Deus, irmãos. Ele sabia que ele tinha recebido um grande milagre. Ele não sabia de quem. Quantas vezes você está sofrendo e ainda não conhece, irmão? Hoje você pode receber essa palavra sobre a sua vida, receber a vitória sobre a sua vida e vai para o templo. E lá você vai encontrar com o Senhor e Ele normalmente vai aproximar de você e vai te dar uma nova palavra, uma nova instrução. E vai fazer com que a sua vida seja mudada completamente daí por diante. Porque nada mais vai te parar. Nada mais vai tirar de você a sua vitória. E ele encontra com Jesus no templo. E Jesus olha para ele e diz: olha, vejo que você já está são. Jesus viu, irmão, que o seu coração estava limpo. A sua mente estava confiante. O seu coração estava esperançoso e ele desejava ser grato a Deus. Tanto é que ele já tinha caminhado e tinha chegado ao templo. Agora ele só queria estar agradecendo a Deus e Jesus Cristo falou com ele. E ele então conheceu o seu libertador, conheceu o seu Salvador e pôde viver uma vida agora, não na dependência de um homem, mas dependendo e conversando com aquele que vive e reina para todo sempre. Você possa receber essa palavra possa entrar no seu coração e produzir na sua vida a transformação necessária, a mudança necessária para que você seja sempre feliz em Jesus. Eu vou passar para você.